Hi everyone and welcome back. We are joined today by Olá a Professor todos Richard Wolff. e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo o professor Richard Wolff, um eminente economista e professor, para discutir a crise mais ampla do capitalismo e também o que está sendo feito em outros lugares, como na Ásia, para criar alternativas. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Feliz por estar aqui, Glenn. Muito feliz. Quando você lê o trabalho de economistas liberais, como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill e outros, eles também reconhecem algumas contradições internas no sistema capitalista. Ou seja, a tendência de concentração de riqueza, mais receita indo para o capital em vez do trabalho, a cada inovação tecnológica, busca de renda e endividamento. Mas a economia liberal se tornou uma ideologia. Acho que uma das consequências disso é que a capacidade de reconhecer, abordar e mitigar algumas dessas contradições internas foi ignorada. E bem, desde os anos 1970 e 80, parece que os problemas vêm se acumulando a tal ponto que agora é muito difícil lidar de fato com muitas dessas grandes questões que começaram a se agravar. Então eu queria perguntar, qual você vê como o problema mais amplo do capitalismo hoje? Em que estágio estamos? É uma ótima pergunta. A resposta está cheia dos mesmos tipos de contradições que existem no próprio objeto da análise. Deixe-me falar um pouco sobre isso. Porque, de certa forma, minhas origens são europeias. Meu pai nasceu na França e minha mãe na Alemanha. Eu nasci nos Estados Unidos e vivi e trabalhei aqui toda a minha vida, mas carrego dentro de mim esses dois idiomas que falo desde sempre, além da cultura e da história de onde minha família veio. E sempre, por muitos e muitos anos, me chamou a atenção que a própria ideia de contradição é rejeitada por esta cultura aqui nos Estados Unidos. Não é um conceito confortável. Você não ouve as pessoas dizendo de maneira casual que tudo tem um lado positivo e um negativo, e que estão todos entrelaçados, e que não é fácil separar, de modo que você percebe que algo caminha em uma direção, mas não ao mesmo tempo. Isso parece muito perturbador. Eu não sei do que se trata. Sei que tem algo a ver com o puritanismo religioso que os europeus trouxeram para cá. Sei que tem a ver com um tipo de culpa cultural, uma noção coletiva de que o país foi construído com base na limpeza étnica da população indígena nativa, que foi simplesmente exterminada. Pessoas que se perguntam por que os Estados Unidos apoiam Israel. Bem, há muitos motivos, sem dúvida, mas um deles é o fato de que Israel está fazendo agora o que os Estados Unidos sabem que fizeram não faz tanto tempo, que é exterminar as pessoas com quem não querem lidar e que estão aqui. Então, neste país, não se tem consciência das contradições. Então, deixe-me dar agora um exemplo. O capitalismo está enfrentando problemas cada vez mais graves aqui nos Estados Unidos. Eu ficaria feliz em analisar com você, se tiver interesse, todas as evidências que me levam a essa conclusão. Ao mesmo tempo, se por capitalismo você entende, como eu, a organização da produção entre patrão e empregado, esse modo de organização, que é diferente tanto da escravidão quanto do feudalismo, diferindo de forma importante, mas também, veja só, semelhante a esses sistemas. Veja, os senhores são poucos e os escravos são muitos. Os nobres são poucos e os servos são muitos. E os empregadores são poucos e os empregados são muitos. Você deveria pensar nisso ao refletir sobre o assunto. Isso não significa que a Revolução Francesa não tenha marcado o fim do feudalismo e a chegada de um novo sistema. Mas a contradição é diferente, mas também é igual, ajuda você a enxergar o que talvez passasse despercebido. Neste momento, a relação entre empregador e empregado é incrivelmente bem-sucedida na China. Isso não é um endosso à China. Eu entendo que a China tem seus problemas e suas contradições, muitos, aliás. Se o mundo, nos últimos 2 séculos, esteve ocupado tentando se livrar do colonialismo como forma de organização global, então é natural que a prioridade número 1
da imensa maioria das pessoas que vivem na Ásia, África e América Latina seja deixar de ser pobre, ou, dizendo de outra forma, alcançar o desenvolvimento o mais rápido possível. Pois bem, a China é o caso de sucesso. Não há realmente nenhum problema aqui. Se você está procurando um modelo, é para lá que você deveria ir. Talvez você queira escolher outra coisa se tiver algum motivo especial ou valores diferentes. Isso é possível. Mas se, e na medida em que, você deseja um capitalismo dinâmico e em crescimento, exatamente aquilo que os Estados Unidos ao longo do século XX se orgulharam de ter alcançado em relação, por exemplo, à Europa, então agora você precisa olhar para a China. Você precisa entender que o capitalismo é dinâmico lá, e não aqui. E os sinais disso estão por toda parte. Esta manhã, todos nós acordamos aqui nos Estados Unidos com um novo estudo que mostra que o CEO da rede de cafeterias Starbucks ganha por ano mais de 6.000 vezes o que ganha o funcionário mediano da Starbucks. E por que isso é importante? Porque é emblemático. E as pesquisas mostram que estamos vivendo em uma sociedade que teve a mesma notável continuidade nos últimos 30 anos que a China teve. Na China, essa continuidade é uma taxa anual de crescimento do PIB na faixa de 4, 5, 6, 7, 8%. E os Estados Unidos não têm nada remotamente parecido com isso. Aqui temos sorte se alcançamos 2%. Mas igualmente impressionante é o aumento da desigualdade nos Estados Unidos. No final da Segunda Guerra Mundial, éramos menos desiguais do que a Europa. Agora deixamos a Europa para trás em termos do nível de desigualdade que temos. Desigualdade de renda, desigualdade de riqueza. Portanto, é um capitalismo que não consegue fazer aqui nos Estados Unidos o que prometeu ao seu povo ao longo do século XX. E eu realmente sou prova disso. Foi isso que nos ensinaram na escola primária. Foi isso que nos ensinaram de novo no ensino médio. Foi isso que aprendi na universidade. E foi isso que me disseram quando obtive meu doutorado em economia, que o notável no capitalismo é a imensa classe média que ele produziu e sustentou. Tudo isso acabou agora. A confiança se foi. A realidade mudou completamente. A classe média não existe mais. Ela literalmente desapareceu. É tão óbvio que até nossos políticos convencionais, que se especializam em não admitir nada e não dizer nada, atacam uns aos outros, alegando que o inimigo está destruindo a classe média e que o objetivo deles é trazer a classe média de volta. Todo mundo fala isso. Ninguém faz. É um pouco como todo presidente, eu contei, acho que 8 ou 9, prometeu trazer a manufatura de volta para a América. Todo presidente, republicano, democrata, prometeu isso. Absolutamente nenhum deles fez. Isso não faz diferença na próxima eleição. Eles ficam ocupados prometendo uns aos outros e se atacando por não terem feito, sem reconhecer a contradição de que todos são culpados dessa situação. Eles não têm saída, e não há nenhuma no horizonte. O encolhimento dos Estados Unidos é evidente onde quer que olhemos. O espetáculo da semana passada, e eu sei que você tem abordado isso em seus outros programas, como certamente deveria, mas quero que as pessoas entendam 2 espetáculos que aconteceram no Salão Oval do presidente Trump. Na sua posse, em 20 de janeiro, quem estava sentado atrás dele não eram os principais generais, nem os principais diplomatas, nem os principais atletas, nem os principais poetas. Ele tinha Zuckerberg, Jeff Bezos e Elon Musk. Havia um semicírculo com as pessoas mais ricas do mundo sentadas ali. Bem, no início desta semana, no mesmo escritório, o Salão Oval, ele estava atrás de uma mesa e metade dos líderes da Europa, Macron, Starmer, Merz, sentados ali, quase como crianças, implorando, porque era isso que estavam fazendo, pedindo para não serem tratados como subordinados descartáveis, enquanto ele os tratava como subordinados descartáveis, que é como os Estados Unidos são tratados.
Os Estados Unidos não podem mais bancar esse papel para a Europa, e por isso estão rebaixando a Europa. Eles não têm dinheiro suficiente para mantê-los em uma casinha de cachorro muito boa. Então estão sendo empurrados da casinha boa para uma casinha barata. Estão sendo informados de que terão que sofrer com o regime de tarifas. Terão que sofrer com muito menos apoio militar. Terão que sofrer sendo jogados no desastre da Ucrânia, agora que os Estados Unidos não querem mais participar, porque têm outras prioridades. Esses são sinais tanto da dificuldade dos Estados Unidos, que é crucial aqui, quanto do fato de que isso significa que eles vão tirar vantagem de todo mundo. Passei algumas semanas atrás em Montreal, no Canadá, e fiz um grande esforço para conversar com o maior número possível de canadenses. Eles estão em estado de choque. Nunca esperaram ser nada além do sobrinho muito bem tratado dos Estados Unidos, que ganharia bons presentes, que seria tratado com muito carinho. A ideia de que agora estão sendo obrigados a sofrer de todas as formas possíveis, eles literalmente não conseguem entender o que aconteceu. Sentem-se quase pessoalmente traídos, o que é uma forma de dizer que nunca entenderam realmente toda a relação. Eles não entendem por que foi tão fácil, tão rápido, para o Sr. Trump fazer tudo isso. E claro, eles não querem encarar a realidade de que por o Sr. Trump estar na posição em que está, isso já mostra que o apoio nos Estados Unidos ao que ele está fazendo já existia, só esperando alguém que o fizesse, porque seria uma oportunidade política imperdível. E é isso que o Sr. Trump e seus aliados entenderam. No início do século XIX, quando Alexis de Tocqueville foi aos Estados Unidos, ele comentou que uma das razões pelas quais a democracia funcionaria nos Estados Unidos era porque havia uma menor concentração de riqueza lá em comparação com a Europa. Agora, é claro, as coisas, como você sugeriu, mudaram um pouco desde aqueles dias. Isso não significa que a Europa não tenha o mesmo problema, mas acho que vemos que a situação é mais grave nos Estados Unidos. Mas não parece ser apenas um problema americano, é algo mais amplo. Quero dizer, depois desse longo período de globalização, isso realmente coloca o capitalismo em modo acelerado, mas também parece minar sua própria base, porque normalmente os governos reconhecem que há uma tendência do capital se concentrar, o que prejudica essa relação com o trabalho. Então, o papel de um governo é sempre ter algumas políticas socialistas para garantir que o trabalho não seja explorado. Mas se você olhar para alguns países, por exemplo, a sua família tem origem na França, eles enfrentam um dilema. Neste mercado globalizado, eles podem ou cortar benefícios e salários, ou fechar as portas das fábricas porque não conseguem competir com Bangladesh. Então, eles já não estão mais em posição de ajudar os trabalhadores. Em vez disso, precisam dar aos donos do capital a liberdade de governar como quiserem e pressionar os trabalhadores para realmente competir nesse mercado tão feroz. Mas acho que o meu ponto é, se é isso que você faz, se continua apertando o povo, os trabalhadores, até onde dá para ir antes de ter uma economia movida pelo consumo em que os consumidores não têm poder de compra? Quero dizer, isso é o capitalismo se autodestruindo? Como você vê isso? Bem, vamos voltar ao começo. Do jeito que vejo, tudo é contraditório. A vida é uma questão de navegar, se posso usar essa metáfora, suas próprias contradições. Não fingir que elas não existem. Não fingir que você pode simplesmente seguir em uma direção sem que isso tenha efeitos contraditórios. Mas vivemos em um país que, na minha opinião, é um pouco diferente da Europa. Vivemos em um país onde há uma crença muito forte na capacidade do capitalismo privado de superar todos os problemas, de resolver todas as dificuldades, de administrar suas próprias contradições, se é que isso sequer é admitido, sem se preocupar. Você está assistindo, aliás, neste exato momento nos Estados Unidos, a um movimento espetacular que é totalmente contraditório.
Deixe-me dar alguns exemplos para ilustrar. Por um lado, estão destruindo a maioria dos programas sociais que o governo federal normalmente administra neste país. Programas que foram desenvolvidos ao longo de pelo menos 150 anos. Você sabe, estão extinguindo o Departamento de Educação, estão extinguindo o Departamento de Ajuda Externa, estão acabando com todo tipo de programa. Em nome da eficiência, absolutamente ninguém leva isso a sério. E a justificativa? Não precisamos do público. O setor privado vai cuidar disso. Mas, ao mesmo tempo, ele está impondo ao mercado privado o maior regime de tarifas imaginável, o que é uma recusa em permitir que o mercado privado funcione. É a ideia de que o governo está intervindo de forma adequada para literalmente mudar pelo menos o preço de toda importação. E se você entende como o capitalismo funciona, se você muda os preços das importações, mais cedo ou mais tarde, vai acabar mudando todos os preços à medida que o sistema se ajusta. Não sei se você percebeu, mas na semana passada eles anunciaram que, em vez de conceder um subsídio à Intel Corporation, que está em colapso, o governo vai assumir uma participação de 10%. Isso vai dar à Intel Corporation uma quantidade enorme de dinheiro, mas para se tornar dona de 10% da Intel Corporation. Bem, isso é uma mudança. O governo costumava ser regido pela regra. Você nunca faz isso. Você nunca faz isso. Ou, se fizer, tem que ser temporário. Tem que ser excepcional. Tem que estar cercado de qualificadores que garantam que não vai durar. O governo teve que intervir massivamente na crise de 2008. O governo assumiu os principais bancos, o governo assumiu a maior companhia de seguros dos Estados Unidos e assim por diante. Mas sempre se falava disso como uma medida temporária, emergencial, excepcional, e depois era desfeito o mais rápido possível, seja pelos republicanos ou tudo isso acabou. O protecionismo que a guerra tarifária revela é um ato de desespero, especialmente quando realizado por pessoas como essas, que ao mesmo tempo em que intervêm, estão eliminando agências governamentais sob o argumento de que o governo não precisa fazer essas coisas, coisas que o governo agora faz mais do que nunca. E essa contradição é óbvia, mas ainda assim invisível. Pode ser óbvia para você, mas invisível para a cultura americana. E seja o New York Times ou outros, eles não querem enxergar isso. E isso é tão verdadeiro para os democratas quanto para os republicanos, porque todos estão presos a uma incapacidade de enfrentar tudo isso. Quando eu disse a você, há alguns instantes, que há um declínio do capitalismo do Ocidente. Enquanto isso, está indo muito bem no leste e no sul. Está encontrando novas áreas para ter muito sucesso, crescer e criar raízes muito profundas. O que, se você é um crítico do capitalismo como eu, não é uma boa notícia, de forma alguma. Mas está claramente em declínio aqui. E eu vivo em uma cultura na qual a única maneira de descrever a reação em uma palavra é negação. Vivemos em uma sociedade que não consegue encarar isso. Eu sei. E faço parte do motivo para isso, que há mais discussões casuais sobre os Estados Unidos como um império em declínio circulando pela cultura. Você vê isso aqui, e isso é novo. Não tínhamos isso há 2 ou 3 anos. Isso já está acontecendo, e tenho certeza de que vai aumentar. Mas a visão dominante neste país, especialmente entre a elite que o comanda, é de negação total. Ficam irritados quando alguém diz isso. Por que você diz isso? Que bobagem! Isso é desdenhoso. Não é um argumento que eles sintam necessidade de refutar. É um argumento que você simplesmente ignora e espera que desapareça para que mais ninguém o repita. O capitalismo é dinâmico. Eles se preocupam com o fato de que todo o mercado de ações está literalmente baseado em 8 empresas e na ascensão extraordinária de suas ações. Google, Alphabet e todas as outras? Não, eles não se preocupam com isso. Mas eles veem isso como um problema? Não. Eles se preocupam com a desigualdade que está fora de controle aqui? Sim. Mas eles entendem o que isso significa? Não.
Eu moro em Manhattan, na cidade de Nova York. No. I live in Manhattan, New York City. I'm speaking to you from there now. Estou falando com vocês daqui agora. Acabamos de ter uma eleição em que o povo da cidade de Nova York é majoritariamente do Partido Democrata. O Partido Republicano está morto aqui. Não tem força nem relevância. Então, se você vence a primária, a eleição dentro do Partido Democrata, para um cargo importante, praticamente já garante a vitória na eleição geral depois, porque a maioria das pessoas vota nos democratas. Portanto, estamos prestes a eleger, e as pesquisas estão bem fortes agora, um jovem muçulmano de barba que apoia os palestinos. Isso era inimaginável há 5 anos, ou aliás em qualquer momento do século passado. E eu poderia continuar falando sobre isso. Coisas estão acontecendo e mudando aqui de uma forma que eu nunca esperei ver na minha vida. E eu estou um pouco, como você pode perceber, um pouco sobrecarregado pela força das evidências que se acumulam e pelo contraste dessas evidências com a negação indiferente. Mas, por outro lado, como a boa psicologia ensina, uma das formas que os seres humanos encontram para lidar com mudanças sociais que são demais é uma combinação de negá-las. Essa é uma forma de lidar, e a outra é encenar um teatro de faz de conta. Em outras palavras, agir como se nada estivesse acontecendo. Entre isso e a negação, você consegue administrar uma resposta. E o Sr. Trump é nosso principal ator desse teatro. Ele precisa ser o homem poderoso. Ele teve que arrumar as cadeiras de modo que o Sr. Macron tivesse que olhar para cima para ele e o Sr. Starmer também, e todos eles tivessem que vir e pedir. Seu porta-voz da OTAN, acredito há algumas semanas, chegou a se referir a ele como papai. Sozinho, claro, isso não é importante. Mas no contexto, estou te dizendo, ninguém aqui deixou passar. Esse foi um momento de grande sucesso. E dizer aos europeus que a Ucrânia é problema deles é para ele se colocar acima dos europeus, dizendo o que eles devem fazer. Mas eu sei, falando com você não quero magoar ninguém, mas há na política americana atual um tom de uma pessoa poderosa com enorme desprezo pela ela. É quase como se, à medida que o acordo se desfaz, a antipatia, o desprezo por aqueles que estão abaixo, pudesse ser articulada. E você sabe que isso reflete o que os europeus vão apreciar. Reflete, é claro, o longo e profundo complexo de inferioridade da ex-colônia, por não ser tão desenvolvida quanto La France, Deutschland ou a Grã-Bretanha. Então você tem essa mistura de inveja e amargura. E o que está vindo à tona agora é muito disso, porque faz parte do teatro. Se somos melhores que a Europa, então de alguma forma alcançamos a inversão que toda a história dos Estados Unidos ensaiou para finalmente conseguir realizar. E o Sr. Trump explora, se ele tem consciência disso ou não, não sei, não me importa. Mas ele explora esse tema o tempo todo. Sim, isso também se encaixa na narrativa, porém, de que se a razão para os problemas econômicos dos Estados Unidos é que o país foi, bem, para usar a palavra do Trump, passado para trás pelos europeus, então isso seria uma espécie de vingança, de colocar as coisas de volta ao que deveriam ser. Ou seja, agora os europeus estão todos alinhados em suas cadeirinhas, novamente, agindo como alunos obedientes. Mas eu sempre alerto que isso é um grande erro por parte dos europeus, porque eles acham que a maneira de lidar com Trump é simplesmente enchê-lo de elogios, dizer o quanto ele é maravilhoso e forte como líder, realmente se curvar e se subordinar, esperando que isso conquiste o apoio dele. Mas minha impressão é exatamente o oposto. Ele enxerga fraqueza a tal ponto que meio que perdeu todo o respeito pelos europeus. Quero dizer, quando você tem pessoas como Vance que vêm a público e dizem, olha, não precisamos de vassalos ou marionetes, precisamos de aliados de verdade. Quando seu mestre precisa te dizer para parar de agir como um vassalo obediente, então você sabe que as coisas deram muito, muito errado. Mas
By the way, the reason, if I could interrupt, one of the Aliás, o motivo, se eu puder interromper, um dos motivos pelos quais Trump repete periodicamente essas histórias sobre como os Estados Unidos foram vítimas por anos, por décadas, por gerações de outros malignos, isso na verdade não é sobre a Europa. Quero dizer, ele aplica isso à Europa, porque ele aplica como um argumento geral em todo lugar. E o motivo pelo qual ele faz isso é porque isso é a base de sua presidência. O motivo pelo qual Donald Trump é presidente é que ele foi o único grande político, exceto Bernie Sanders, que também fez isso. Mas Trump era legítimo porque não carregava o rótulo de socialista. Bernie, vindo da esquerda, tinha outro tipo de problema. Mas eram esses dois. E Trump, sendo conservador, sendo empresário, sendo rico, cobriu esse território de uma forma que Sanders não conseguiu. the territory in a way that Sanders couldn't. But here's the point. He went to Mas aqui está o ponto. Ele foi até a população masculina branca da classe trabalhadora dos Estados Unidos e disse: nos últimos 30 anos, vocês foram abusados, prejudicados em seus empregos, prejudicados em sua renda. Tudo isso é verdade. Tudo isso é um resumo genuinamente preciso do que aconteceu com eles. Isso se deveu, resumidamente, a 3 coisas que eu destacaria para você. Número 1, uma revolução tecnológica. O computador, depois o robô, depois a inteligência artificial, mas principalmente o computador, que realmente afetou o mundo da classe trabalhadora masculina branca nesse país. Número 2, a terceirização de empregos, tirando seus empregos ao transferir a produção para a China, Índia, Brasil, onde quer que seja. E número 3, trazendo imigrantes para substituí-los. bringing in immigrants to replace them. So, the technological, the export of jobs, and the Assim, as mudanças tecnológicas, a exportação de empregos e o influxo de imigrantes ajudaram realmente a resolver o problema para os capitalistas. Isso deu um impulso tremendo aos capitalistas do nosso país, que lucraram muito com essas ações, e fizeram isso às custas da classe trabalhadora masculina branca. E coincidentemente, e essa é realmente a palavra aqui, ao mesmo tempo havia os movimentos sociais de pessoas negras e pardas exigindo ajuda do governo e mulheres exigindo o fim de sua subordinação. Bem, o quadro que surgiu entre a classe trabalhadora masculina branca foi o de que eles estavam sendo destruídos pelo mesmo governo que ajudava homens e mulheres não brancos, que era atento ao sofrimento dos não brancos e ao sofrimento das mulheres, mas não ao sofrimento deles. Eles se sentiram abusados. but not attentive to theirs, so they felt abused. The ideology of America said you can't blame the A corporation. ideologia dos Estados Unidos dizia que você não pode culpar a corporação. O que, claro, eles poderiam e deveriam ter feito. É disso que o Bernie fala. Ele diz, sim, foram as corporações que decidiram, por motivos de lucro, automatizar, realocar ou trazer imigrantes. Isso você não pode dizer como conservador. E conforme a ideologia americana, isso é difícil para os trabalhadores aceitarem. Mas odiar os chineses, isso é fácil. E odiar o governo, os democratas e aqueles republicanos que ajudam e são simpáticos às pessoas negras, pardas e às mulheres, isso também é fácil. E quem poderia fazer isso? O Sr. Trump. That's easy too. And who could do that? Mr. Trump. He's the hero who Ele é o herói que derrota os não brancos, derrota as mulheres e derrota os estrangeiros malignos e vai reverter a trapaça. Todos nós fomos enganados, todos nós fomos abusados, todos nós fomos aproveitados. Eu vou reverter tudo isso como seu grande líder. Esse é ele. Ele precisa interpretar tudo no mundo dessa forma. Ele precisa se voltar para os europeus, mesmo que seja totalmente ridículo, e dizer a mesma coisa. Porque essa é a música dele, esse é o modelo dele, essa é a razão de ser dele, a forma como articula sua política. E ele vai jogar isso para os europeus, que vão coçar a cabeça e se perguntar do que ele está falando. Mas ele está simplesmente repetindo o que o levou à presidência e no que ele acredita que o manterá lá. the presidency and which he believes will keep him there. Well, this seems to be a bit of a shift. Bem, isso parece ser uma certa mudança, no entanto, na política econômica americana. Acho que o Trump, a personalidade dele, faz dele um bom, digamos, sistema de entrega, mas é uma direção para a qual o país teria que ir de qualquer forma, porque
porque todo o modelo de livre mercado meio que partia do pressuposto de que os Estados Unidos continuariam competitivos. Novamente, se voltarmos ao início do século XIX, quando os britânicos dominavam e tinham a tecnologia e as indústrias mais avançadas, vimos isso com o sistema americano. A ideia geral era que o livre comércio deveria ser substituído pelo comércio justo, porque eles não queriam que seus mercados fossem saturados pelos britânicos. Mas o livre mercado realmente prosperou quando os Estados Unidos eram a potência dominante. Mas agora que os Estados não têm mais essa competitividade, não tenho certeza de como você... Por quê? São só os extratores de renda? Está se tornando excessivamente financiarizado? Mas de qualquer forma, se os Estados Unidos não são mais competitivos, como os Estados Unidos realmente se recuperam? Porque, de certa forma, parece que estão construindo uma economia de tributo, onde quase forçariam seus subordinados a entregar benefícios. Estou pensando, por exemplo, naquele acordo comercial que fizeram com os europeus, em que até os próprios europeus disseram: "Ah, isso foi uma porcaria. Tivemos que aceitar porque não podemos viver sem o papai." Isso foi basicamente o que até a UEA disse. Mas há outros casos. Temos o Canal do Panamá, a Groenlândia, as indústrias de tecnologia e semicondutores em Taiwan. Bem, de modo geral, parece haver algum esforço para extrair recursos de outros estados. Não tenho certeza se sistema de tributo seria a melhor forma de caracterizar isso. Não, eu acho que é um sistema de tributo. O acordo com os europeus, no qual os Estados Unidos impõem praticamente 15% em todas as áreas, e os europeus concordam em não impor nada, tarifa zero ou quase zero, 2% em alguns casos, e assim por diante. Esse é o exemplo mais gritante que consigo imaginar de um acordo injusto. E acredito que o seu comissário de comércio, o comissário europeu de comércio, deu uma coletiva de imprensa logo depois, na qual disse: "Isso é o melhor que conseguimos, e é melhor do que o que outros estão conseguindo." Bem, que admissão! Vocês são os melhores entre os subordinados. Estão se saindo melhor em conseguir a bênção do mestre. E os europeus não querem encarar o que aquela reunião e os discursos feitos por von der Leyen significam, o que devo admitir, para mim, vai ainda além. Todo presidente americano daqui para frente, todo político aspirante, agora vai ter aprendido uma lição. Quando a economia americana estiver pressionada por seus problemas, desconta na Europa. Faça a Europa pagar. Faça a Europa sofrer as consequências. Tome medidas que sejam boas para sua economia, ou pelo menos para sua imagem como político aqui, atingindo os europeus e qualquer outra cultura que você possa pensar em tratar dessa forma. Quero dizer, os Estados Unidos carregam muita culpa pelos danos que causaram no Vietnã. Depois, impõem ao Vietnã uma tarifa enorme, como se não houvesse uma história que talvez devesse ser levada em conta para amenizar isso. Se você se safar dessa, estará ensinando as classes políticas deste país a olharem para esses caminhos. Mesmo que você não queira chamar isso de tributo agora, isso vai ser buscado como um meio de solução. E deixe-me mostrar o outro lado disso. Se o Sr. Trump impõe tarifas a quase todos os países, como ele fez mais ou menos, todo político, todo líder de qualquer país, agora tem um argumento que não tinha antes. Quaisquer que sejam seus problemas econômicos internos, e todo país tem, eles agora podem culpar os Estados Unidos. Não importa quem você seja como político, você pode dizer: "O Sr. Trump nos atingiu com uma tarifa." Você pode se voltar contra os Estados Unidos e transformá-los no opressor fora da lei dos povos do mundo. Ontem, os ministros das Relações Exteriores da China e da Índia se encontraram e endossaram o livre comércio, a OMC. Tudo o que Trump está desfazendo, eles agora são os defensores. Isso é um posicionamento dos BRICS como anti-Trump, em um momento em que isso é muito bom para os BRICS e muito ruim para os Estados Unidos. And very bad for the United States. These are very costly
Esses são erros muito caros, profundos e de longo prazo que estão sendo cometidos. Deixe-me dar mais um exemplo, porque é muito importante para a política que está surgindo na esquerda, tanto na Europa quanto aqui. O Sr. Trump, como você corretamente observou, está liderando a mudança do globalismo e do livre comércio, e tudo isso para um governo protecionista, intervencionista e poderoso. Ok, enquanto não houver uma recessão econômica, isso funciona para ele. Mas o problema é que quando tivermos a próxima recessão, o homem no comando vai atrair uma quantidade enorme de culpa. Mesmo pelas partes pelas quais ele não é responsável, todos vão apontar para ele. Ele é a pessoa lógica para se culpar. E há uma longa história neste país de fazer isso. Toda vez que o Sr. Trump concorreu a um cargo, ele culpou quem estava no poder. Obama na primeira vez, Biden na segunda. E os democratas fazem a mesma coisa. Essa é a nossa cultura política. Então, normalmente, você culparia Trump, mas ele é muito mais o interventor direto em todos os momentos. De modo que a culpa... Veja, os democratas agora não têm outra estratégia além da seguinte: não fazemos nada. Esperamos o Sr. Trump implodir, e então entraremos na Casa Branca e entraremos no Congresso, porque o povo vai sofrer e vai culpá-lo. E só teremos que dizer, nós não somos ele. Esse é o plano deles. Pode ser que funcione para eles. No entanto, acho que agora vejo uma organização mais séria fora do Partido Democrata na esquerda política do que jamais vi em toda a minha vida aqui nos Estados Unidos. Ainda não existe algo como o novo partido político que Corbyn e seus aliados estão formando na Inglaterra. E também não se vê ainda o movimento Bloc on Top em 10 de setembro na França. Mas, cuidado, isso está se desenvolvendo aqui. Vai levar tempo. Não vou exagerar, mas estou vendo reconhecimento, consciência, disposição para se manifestar. Para ser honesto, a piada recorrente que as pessoas de esquerda nos Estados Unidos contam umas às outras, à medida que todos nós experimentamos a ascensão de nossa sorte política, somos gratos, porque Donald Trump é o melhor organizador que temos. Sim, bem, ele também é organizador de outra coisa, na verdade. E isso é a paz global, por algum motivo. Quero dizer, talvez não da forma como ele pensava, mas se eu olho para a Ásia agora, que não está no mesmo nível da Europa, mas ainda está um pouco envolvida em política de blocos, agora que eles, bem, não só estão vendo o que está sendo feito com procuradores como a Ucrânia, mas também percebem que estão sendo tarifados e subordinados. E acho que, economicamente, os europeus estão se tornando um exemplo de advertência do que eles não querem se tornar. Então você vê uma certa reorganização. Ou seja, agora que o Modi, da Índia, está indo para a China, todos estão reconhecendo que precisam trabalhar juntos se os Estados não forem mais confiáveis. E acho que é por isso que eu queria te perguntar sobre quais alternativas estão surgindo. That's what I was to ask you about, what alternatives are coming, because unlike the Europeans who showed up like good schoolboys. Porque, ao contrário dos europeus, que apareceram como bons alunos e assinaram qualquer coisa que o Trump colocasse na frente deles, a China disse não às tarifas. Eles não vão fazer concessões. Eles não entregaram o TikTok. Eles não querem participar dessa economia de tributo. Então, o que você vê no momento? Porque também ouço de amigos e aliados americanos, seja Coreia do Sul ou Japão, que eles não podem participar, que não podem ter essa dependência excessiva dos Estados Unidos. Mas também países que são amigáveis, como Índia e Brasil, estão se afastando e a Indonésia está dando passos importantes. E claro, estados adversários, seja China ou Rússia. Então, para quais alternativas você vê os países migrando mas quando eles deixarem de acreditar que podem contar com os Estados Unidos? Bem, minha suspeita é que o que vamos ver agora, especialmente porque o que Trump está fazendo, não gerou nenhum sinal visível de oposição por parte da classe capitalista dos Estados Unidos. Em outras palavras, eles não teriam feito isso, mas estão de acordo com ele fazendo.
E isso tem a ver com a dominância do setor financeiro aqui nos Estados Unidos, que vê um mundo em mudança como algo importante para se ajustar, mas não, pelo menos ainda não, como uma ameaça. E aí reside uma contradição irônica. Minha suspeita é que toda empresa no mundo que está envolvida em comércio internacional agora aprendeu uma lição clara e direta. Você deve reduzir qualquer dependência real ou potencial dos Estados Unidos. É simplesmente perigoso demais para seus lucros, para sua sobrevivência. Venda em outro lugar. Compre em outro lugar. Diversifique suas fontes. Diversifique seus mercados. Fique atento aos fluxos de capital. Pare de usar equipamentos americanos. A ironia dos Estados Unidos dizendo ao mundo para não comprar equipamentos de telefonia da Huawei ou algo assim sempre foi ridícula, porque o motivo pelo qual os Estados Unidos podiam ouvir as conversas da Merkel era que todos usavam tecnologia do Vale do Silício, que está cheia desses mecanismos de escuta, cópia e assim por diante. Todos vão se afastar dos Estados Unidos, primeiro porque é perigoso, mas também porque a China e os BRICS agora formam uma unidade econômica maior. Is now a larger economic unit. I mean, I'm aware of African countries. Quero dizer, estou ciente de países africanos criando uma missão para ir às partes mais avançadas do mundo em busca de dinheiro para construir uma ferrovia e um porto. Ok, eles vão a Washington, Londres, Paris, fazem suas apresentações, sentam-se com ministros e banqueiros e recebem uma proposta. Mas então eles não voltam para casa com a proposta. Eles voam diretamente para Nova Delhi, Pequim, São Paulo e basicamente fazem a mesma apresentação de novo. E então dizem para ambos, quem vai me dar a melhor oferta? Vocês vão construir tantos quilômetros de ferrovia desse tipo, terminando em um porto que vocês mesmos vão escavar. E os chineses oferecem um acordo melhor. É isso, apenas um acordo melhor. Não se trata apenas de conseguir um acordo melhor. Temos que pensar em um acordo obviamente melhor. Então, mesmo aqueles que não estão interessados ainda assim, aceitam o acordo com a China e depois enviam uma delegação especial, talvez o vice-primeiro-ministro, para Washington, para acalmar as pessoas lá. Não estamos, sabe, não se preocupem. É isso que está acontecendo. Um lado está ficando mais rico a cada minuto em relação ao outro, e o outro está se tornando mais problemático com suas regras e sua política instável. Você não pode saber se o Sr. Trump vai aumentar ou diminuir a tarifa. Veja o que ele fez. Ele fez todo mundo perceber que não só existe uma tarifa, mas que você não pode saber qual é a tarifa. Ela pode ser adiada, pode ser suspensa. Pode ser aumentado, pode ser reduzido. Você tem um acordo. Que diferença isso faz? Canadá e México tinham acordos muito complexos com os Estados Unidos. Fez pouca diferença. Ainda faz pouca diferença. Então acho que o mundo todo está em um processo de reajuste. Aqui está o ponto principal. Os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, buscaram isolar a União Soviética como seu grande perigo e fizeram um trabalho razoavelmente bom nisso. Agora o mundo, reagindo ao que viu, está assistindo aos Estados Unidos continuarem tentando conter o que já não podem mais conter. E assim, o resultado final do que os Estados Unidos estão fazendo é se isolar. Essa é a ironia do momento histórico. Estamos nos isolando. Estamos criando cada vez mais pressão fora dos Estados Unidos para encapsular os Estados Unidos. Deixe os Estados Unidos irem e ficarem por lá. Deixe o resto do mundo seguir em frente. Até os europeus estão se perguntando sobre os acordos que talvez devessem estar fazendo com a China e a Índia. E eles estão fazendo alguns. E eles entendem, uau, talvez tenhamos apostado no cavalo errado, como parece agora. E dentro dos Estados Unidos, a mesma percepção poderia assumir a seguinte forma: o que precisamos no mundo não é permitir que o que restou dos Estados Unidos e seus aliados continue em uma corrida armamentista militar interminável com esses outros que são maiores do que nós, muito maiores. Então, pegar um exemplo da história americana e dizer,
Os britânicos tentaram nos impedir de sermos independentes nas guerras de 1776. Tentaram de novo em 1815. Foram derrotados pelos Estados Unidos nas duas vezes, depois de que foi feito um acordo. A deal was made. A deal. And the deal was, okay, Britain, you have the whole E o acordo era, ok, Grã-Bretanha, você tem o mundo todo. Nós ficamos com a América Latina. E com base nisso, não devemos nos esbarrar. Vocês são loucos se continuarem lutando. Britânicos contra franceses contra. E eles continuaram. E transformaram isso em guerras mundiais. Mas os Estados Unidos ficaram de fora, ocupados tomando seu próprio... Bem, esse tipo de acordo não está mais disponível no mundo. Mas um novo acordo entre o gigante aqui, que está morrendo isolado, e a nova potência emergente. A questão pode não ser se os americanos estão dispostos a fazê-lo. A questão pode passar a ser, os chineses e os indianos estão dispostos a fazê-lo. Chegar a um acordo que limite ambos, com base na ideia de que essa é uma forma de evitar a guerra que acaba com toda a conversa. Bem, essa é a regra principal das sanções, na verdade, coerção econômica, que se você impõe sanções muito severas por um longo período de tempo, o país sancionado aprende a viver sem você. Isso é algo comum. E você viu agora, com as tarifas sendo aplicadas ao café brasileiro e tudo mais, os chineses responderam removendo as deles para ter livre comércio total. O mesmo aconteceu com os africanos. De repente, todo o comércio simplesmente mudou para a China. Então, eles não... Sabe, tem aquele meme na internet com o Xi Jinping, de que eles têm um plano maligno de apenas se recostar e assistir os Estados Unidos se autodestruírem. Mas parece que estamos vivendo um pouco esse meme mesmo. Sim, acho que isso faz parte do que está acontecendo aqui. E acredito que os americanos estão lentamente, é dolorosamente lento, reconheço isso, mas não é zero. Há um crescimento da esquerda. E é por isso que acho que o evento Corbyn na Inglaterra, o número de britânicos que se inscreveram para entrar no partido na primeira semana após o anúncio, assistir a todos os partidos de esquerda juntos apoiando o programa não partidário de 10 de setembro. Esses são sinais, se eu me permitir, como não europeu, sugerir que a massa do povo europeu também está envergonhada com o que seus líderes estão fazendo e como estão se comportando. Se eu puder ser meio europeu por um momento, se você pensar nos europeus como o núcleo do renascimento, da reforma, da colonização do mundo, veja no que eles se reduziram. Sem mais colônias, normal. Eles estão se tornando um canto sem importância, apesar de sua riqueza, apesar de seu tamanho, um canto sem importância. E isso continua piorando cada vez mais. Você observa a desindustrialização, especialmente na Alemanha. É extraordinário para mim ver a Europa de onde venho cair a esse nível. Deve haver um sentimento popular em algum lugar de que talvez uma mudança de liderança possa tornar isso um pouco menos horrível do que parece ser agora. O espetáculo de líderes que se tornaram líderes durante a Guerra Fria, que passaram toda a vida política apoiando tudo que os Estados Unidos quiseram deles, agora deveria torná-los passíveis de serem convidados a seguir em frente, porque isso não deu muito certo. Acho que é como você disse. Por séculos, os europeus, nós estávamos na linha de frente e no centro da política mundial. Éramos os principais sujeitos, e o resto do mundo se tornou nossos objetos. Mas as coisas mudaram agora, e os líderes realmente não perceberam isso. Ou pelo menos talvez estejam reconhecendo agora. E é por isso que está surgindo esse pânico de que não somos mais os sujeitos. Nos tornamos os objetos. Nós somos as peças sendo movidas na mesa. Não temos mais um lugar à mesa e estamos acabando no final da cadeia alimentar. É terrível assistir a isso, porque todos depositaram sua esperança na ideia de que se apostassem tudo na parceria com os Estausmas, isso garantiria uma liderança global ainda maior. Mas em vez disso, veem que isso está os isolando no mundo, deixando-os presos apenas aos Estados Unidos.
E então, os Estados nem querem mais estar aqui. Eles querem ir embora. É realmente um espetáculo patético como o que foi exibido. Mas enfim, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre fascinante conversar com você, então agradeço. É um prazer, Glenn. E obrigado pelos seus programas, que tanto eu quanto meus alunos comentamos o tempo todo. All the time. Oh, But to embarrass is so great chat. thank you.